Queridos, às vezes que o brasileiro, ele tem mania de dar risada. Pode acender a luz para mim? Dar risada, fazer piada com coisas sérias. A nossa intenção, eu sei, pessoal lá na igreja, a gente fez isso, ele se partiu de rir, se partiram, já queimar o pastor, nunca tinham visto a gente fazendo palhaçada, aliás, palhaçada muitas, né? Mas não nesse nível. Mas eu quero dizer para você que a intenção não é brincar com coisas sérias, mas é trazer à mente princípios sérios que você viu aqui na brincadeira: comunicação, trabalho, respeito pelo outro, respeito pela família um pelo outro, honrar pai e mãe, honrar sogra, e que de repente você começasse a pensar: o que é que eles vão ministrar agora? Sabe, quando eu ia nesses cursos, eu ficava esperando assim que ministrasse alguma coisa que trouxesse a solução para o meu casamento. Agora eu vou me resolver. E quando nós estávamos praticamente separados, eu e a Clotilde, 72, 76, aos 39, 40 anos atrás, quase separados, a gente pegou um carro, depois de umas experiências terríveis que eu contei ontem, e fomos a Curitiba buscar a pessoa que tinha impactado a gente, que tinha lembrado a nossa vida de sofrimento para mim me formar na faculdade, as necessidades, trabalhando na boate do Dunk de porteiro, trocando o som no restaurante para poder levar a marmita para casa. E ele se impactou com a gente se separando depois de quase 6 anos de casado. E aí nós pegamos o carro, levei ela para Curitiba para ela ouvir alguma coisa, que ela tivesse que me suportar. Afinal de contas, eu sou homem, aquela história toda. Não só das traições, mas da maneira mal que eu tratava ela. E chegamos lá, ao invés disso, eles começaram falando conosco aquilo que nós falamos ontem: princípios. Tudo é uma decisão do seu coração. Tudo é decisão. E essas coisas que nós vimos aqui, em todas elas, sexo, finanças, trabalho, saúde, parentes, cansaço, pode ser uma bênção na tua vida. Porque você tem livre-arbítrio para escolher o que você quiser. Só que, se você deixar teu livre-arbítrio, tua escolha ser comandada pelo desejo, pela tua carne, pela ilusão, pelo inimigo, o caminho é um. Ah, mas eu vou na igreja, eu estou na igreja, eu estou lá. Então, sim, você está na igreja. Mas nós queremos com muito amor dizer para você: a mensagem da igreja tem que ser: Jesus Cristo é a solução para qualquer área da sua vida. Não é igreja, não é, é Jesus Cristo. E como que ele se manifesta? Quem ouve a minha palavra e obedece, e crê naquele que me enviou, estarei com ele. Eu e meu Pai viremos e faremos morada nele. Aí vem todas as promessas. Então eu creio que essa noite vou deixar a Clotilde falar um pouquinho sobre princípios. Trocou de roupa por quê? Princípios, e ela vai falar a respeito de alguns conflitos. Não espere uma solução matemática. Você está assim, você discute, tá assim, então olha, assim resolveu. Não. Nós vamos mostrar para você um caminho que nunca falha. E eu aconselharia para você: abra tuas antenas, porque o Senhor Deus não nos trouxe aqui para brincar. Eu sei que pastor Ademir, pastora Raquel e toda essa turma de jovem aí que eu conhecia quando eram desse tamanhinho, eu sei que eles construíram algo maravilhoso aqui já. E nós queremos, com esse tempo com vocês, apenas colocar algumas pérolas nessa construção. Como eu disse ontem, um tijolinho. Amém? Glória a Deus. Você que mandou eu despentear, agora está reclamando. A gente não é muito artista, mas a gente ama vocês e a gente se diverte, porque junto nós estamos aprendendo do Pai. Amém? Pastora Ademir, pastora Raquel, por favor, venham orar por mim. Eu esqueci de fazer ontem, nos perdoem, porque a autoridade é de vocês. Hoje nós somos servos.
E a unção e a autoridade, a anuência de vocês abre os céus nessa cidade. Quem abre o céu não é o pastor que vem de fora. Quem abre o céu é o servo da igreja. Amém, queridos? Todos compreendem isso? Então, pode orar, pastor. Pai querido, nós queremos colocar diante da Tua Estenda presença, suas mãos para cá, Senhor, isso. nossa pastora Clotilde, Deus. Ore Que no o Senhor seu coração possa mesmo, aí. Senhor Jesus, derramar sobre a Sim, vida papai. dela, Pai. Tudo que o Senhor tem de novo, Pai. Sim, nós Que o concordamos Senhor como possa igreja. mesmo, Senhor Jesus, Sim, como igreja. derramar Teu óleo santo, Senhor. Amém. Para que ela possa ser um instrumento vivo nas Tuas mãos, Aleluia. Deus. Que tudo que sair mesmo, Senhor, da Sua boca, que saia mesmo, vindo do Teu trono, Pai. Aleluia. Nós Te louvamos, Senhor, por essas vidas, Pai. E sabemos que o Senhor quer dar um recado para nós, Pai. Amém. Encha ela, Senhor Jesus, do Teu poder. Do Teu poder, da Tua graça, da Tua glória. Pai, abra o céu, Senhor Jesus, para que nós possamos ser abençoados pelo Senhor, Deus, através da pastora Clô, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Nós abençoamos e deixamos esse lugar, Pai, na autoridade para ela, Senhor Jesus, com o Senhor, Pai. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, Jesus. Obrigada, Raquel. Amém. Amém. Amo você também. Glória a Deus, queridos. Boa noite. Fico feliz de ver tantos casais aqui, tanta gente. Fico feliz que o coração de vocês está disposto a ouvir princípios, a ouvir a voz de Deus, não a nossa, a ouvir aquilo que vai edificar suas vidas, mas não só edificar as suas vidas, como prepará-los, como eu disse ontem, para poder ajudar aqueles que sofrem ou aqueles que passaram pelas mesmas tribulações ou estão passando pelas mesmas tribulações que vocês, como casal, possam estar passando. Eu, Eliseu, tanto quanto Raquel e Ademir, estão passando para as pessoas, para os casais, simplesmente uma experiência de que nós experimentamos, que nós tivemos na nossa vida, de desajuste, de desencontro, de desencanto, de frustração, de desapontamento, de expectativas totalmente frustradas um com o outro, uma história de adultério, de traição, uma história de, enfim, tudo que decorre de um desajuste num casamento. Esse nunca foi o plano de Deus para nós. O plano de Deus para nós foi maravilhoso como casal, como eu falei ontem, o que é certamente o casamento. E uma coisa que me ocorreu hoje, que eu quero dizer a vocês, é que a questão família, Deus criou família, porque Ele queria filhos para Ele. As nossas vidas são dele, a vida dos nossos filhos é dele, e ele formou família para que a gente pudesse formar filhos para ele. Então, família, casal, casamento, família é lugar de formar identidades, é lugar de formar personalidades sadias, é lugar de formar pessoas com caráter, é lugar de formar pessoas que se lançam para o futuro com segurança, com vivacidade, com criatividade, com amor. Nós somos pais para lançar flechas, para lançar os filhos para o futuro. Nós somos homem e mulher que estamos formando filhos para Deus. Diga comigo, formando filhos para Deus. Fala para sua esposa, para o seu marido, viu? Nós somos formadores de filhos de Deus. A personalidade, a identidade de uma pessoa, eu falei um pouquinho isso ontem, mas é incrível saber que a personalidade, a identidade das pessoas. Eu tenho uma neta com 16 anos, ela acabou de passar no vestibular de medicina em Pato Branco, no meio de 1.700 candidatos, ela passou em 20º lugar, ela tem 16 para 17 anos, ela não fez terceirão, e ela entrou, ela está no último ano do terceiro ano, aliás, ela não fez cursinho, e está no último ano, aliás, está na metade do ano do terceiro ano, então uma impossibilidade. Mas, quando eu olho para ela, o meu coração se enche de alegria,
Porque eu sei que a personalidade, a identidade dela e dos outros netos estão sendo formados por nossos filhos. Estão sendo formados por aqueles que nós formamos. Agora, de repente, ela larga a medicina, ela diz, pai, eu não quero fazer a faculdade de medicina. Porque eu entendo que muitos médicos têm por aí. Muito médico tem por aí. Agora, pessoas, pai, como você, como o vovô, como a vovó, como a mãe, que estão aqui para ajudar o sofrimento dos outros, são poucas. E eu quero fazer parte disso. Então, me desculpe se o senhor tinha expectativa, mas eu quero ir para o Kansas a estudar, eu quero ficar naquele internato lá que vai formar missionários. Eu não sei como vai ser, mas eu quero ser uma missionária. Não quero ser médica, eu vou ser missionária. Então, nós glorificamos a Deus. E quando eu falei para ela, Ana, você já viu como Eliseu falou para os filhos dele? Você sabe que você está escolhendo andar com Deus e servir as pessoas. Você sabe que daqui a alguns anos, os seus colegas que estão aqui agora vão ser médicos, engenheiros, pessoas dotadas, eles vão ter seus carros ao ano, eles vão morar em casas boas, eles vão poder fazer fortuna para os filhos. E você, talvez você ande com o carrinho que alguém colocar na sua vida, talvez você nunca tenha uma casa. É isso que vocês querem? Porque o pai ainda como médico pode ter uma casa, pode ter um conforto, dar conforto para vocês. Mas vocês querem ficar assim? Sim, nós queremos assim. E assim a Ana Emanuele agora diz. E quando eu argumentei com ela, ela disse assim, vó, o vô era médico. O vô não era médico medíocre. Ele era um médico de excelência, um anestesista de excelência. E ele largou a medicina, ele largou o dinheiro, ele largou tudo que podia ganhar para fazer o que a senhora acha que eu não devo fazer. Então, que argumento a senhora tem para me dizer que eu não devo, que eu devo fazer medicina? Tá, filha? Diga, identidade. Identidade. Identidade em Deus, né? E agora, essa semana que passou, eu estou falando isso, um pouquinho de orgulho, me perdoem, mas mais alegria e emoção do que orgulho. Essa semana que passou, nosso filho Juliano, que hoje é o pastor da igreja, porque já passamos a igreja para ele, disse, Ana, Deus está me falando que é hora de você começar. Você pode pregar domingo, 16 anos. Posso, pai? Não disse uma palavra, ninguém falou nada e ela foi para o quarto secreto dela. Cadernos e cadernos de devocional naquele quarto. E quando ela abriu a boca na frente do povo para falar, sabe do que ela falou? Conheço a minha identidade. E ela falou 45 minutos sem titubear sobre a identidade que ela encontrou em Deus. Então eu me alegrei, eu estou falando isso para vocês para dizer que você pode ser um formador de uma identidade, de uma personalidade sem igual na vida dos seus filhos. Você pode ser um formador de caráter, um formador de missionários, um formador de pessoas que têm compaixão, que veem as necessidades dos outros, que enxergam. Você pode ser formador de Samuel, vocês podem ser formadores de profetas, de pastores, vocês podem ser formadores de homens de Deus que vão fazer a diferença nessa nação, simplesmente porque você, essa noite, nesses dias, nesse tempo, você está sentado nessa cadeira, ouvindo princípios de vida. Não estão ouvindo discurso, não estão ouvindo o que você viu na televisão, ou que o fulano de tal escritor escreveu, mas vocês estão ouvindo palavra de verdade, saindo da boca de pessoas que sofreram até o sangue, para entender qual era o plano de Deus para a sua vida. E você hoje, essa noite, está aqui para entender algumas coisas do plano de Deus e mudar definitivamente a sua própria identidade. Porque ninguém dá o que não tem. E se nossos filhos receberem de nós alguma coisa, é porque nós recebemos de Deus com a decisão de mudar nosso conceito de vida e entrarmos no reino de Deus de cabeça e fazermos a vontade de Deus e deixarmos o Senhor transformar a nossa vida. Você pode dizer amém? Dá uma salva de palmas para Ele, porque Ele está vendo a sua vida.
Assim também, eu sei que Gustavo podia ter uma carreira brilhante, Débora, todos. Mas estão servindo a Deus aqui. Não estou jogando confete sobre nós, porque se a gente se atrever diante de Deus, a botar, empinar o nariz de orgulho, o Senhor corta as nossas asas, porque Deus resiste ao orgulho e ao soberbo. Então nós temos temor e tremor, até quando falamos dos nossos filhos e de nós, de que não encontrem em nós orgulho e soberba por causa disso, porque quando nós olhamos para dentro do nosso coração, da nossa vida, nós sabemos que nós não somos flor de que se cheire, somos tudo farinha do mesmo saco, tudo é graça. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Tudo é graça, é graça, é graça. Então nós fizemos essa brincadeira com vocês. Eu sei que não é assim, nós não somos grandes artistas, atores, né? Assim, a gente tá meio nervoso, né? Agora, fala o que agora, né? Mas nós fizemos essa pequena brincadeira para ilustrar uma coisa comum, o que acontece dentro de casa, com muitos casais. É claro que a gente exagerou um pouco, né? Mas, de alguma maneira, os problemas... Ou não, né? Os problemas são comuns entre os casais, né? Conflitos por causa de filhos, com educação de filhos. Eu vou falar alguns aqui, mas fizemos essa brincadeira só para ilustrar. E talvez, quem sabe, já o Espírito Santo já falou com você assim, eu preciso dar mais atenção para ela, né? Talvez, homem, Deus tenha falado com você, meu Deus, eu acho que eu preciso conhecer melhor a minha mulher. Ou a mulher possa ter pensado, nossa, eu preciso servir melhor o meu marido. Eu estou muito com dor de cabeça nos finais de semana, quando ele está em casa relaxado, vivo com dor na coluna, vivo assim, vivo assado. E eu preciso me ajeitar para que esse homem não fique vesgo olhando para os lados. Então, simplesmente coisas que vão acontecendo, que estão acontecendo. Eu espero, né? Conosco, os grandes conflitos foram conflitos de morte. Os meus conflitos e o de Eliseu foram conflitos de morte. Por causa do nosso grande conflito de adultério, de traição, de ódio, de amargura. Nosso filho mais novo, o Cristiano, né, que hoje é um adorador, e o diabo já sabia que ia ser um adorador, por isso queria matar no dia que ele nasceu. Mas ele nasceu para morrer. Ele nasceu com 1,8 kg por causa do nervosismo, da tensão e das 2 carteiras de cigarro que eu fumava por dia grávida. Para tirar aquela tensão que eu vivia com Eliseu. Então, nossos conflitos foram conflitos de morte. Eu quase morri. Nós quase morremos. O Eliseu quase morreu. Como ele mesmo disse ontem, qualquer marido podia ter acertado a cabeça dele com um tiro e ele escapou por pouco. Se entende? Nossos conflitos foram de morte porque Satanás queria nos matar na casca, antes que a gente se convertesse, antes que a gente conhecesse Jesus. Porque foi nesses dias, nesse conflito, que Jesus bateu na nossa porta e disse, eis que eu estou à porta e bato. Se vocês ouvirem a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, eu vou comer com vocês, eu vou assistir vocês, eu vou ensinar vocês, eu vou salvar vocês, eu vou andar com vocês, eu vou velar enquanto vocês dormem, eu vou mudar e transformar, e eu vou fazer de vocês instrumento na minha mão. Então, o diabo queria nos matar naquela época, mas Jesus chegou. E a partir desse momento, nós entramos como criança que está com muita fome naquele leite espiritual, conforme diz em 1 Pedro, desejai ardentemente o leite espiritual para que vá descrescendo. E nós nos enfiamos na Bíblia, sem entender direito, sem nada, largamos aquela cidade, largamos aquele lugar, fomos para Curitiba para ficar perto de crente, de pessoas que pudessem nos ajudar. E lá vivemos durante 2 anos, com os nossos filhos. Depois Deus abriu a porta na cidade onde nós mesmos moramos até hoje, já fazem quase 40 anos, e ali nós fomos para lá e começamos a dar tudo que nós sabíamos, que nós podíamos para pessoas que tivessem necessidade. Jamais imaginamos que um dia seríamos pastores, jamais, jamais, jamais. A gente só queria repartir aquilo que ardia no nosso coração. Deus mudou a nossa sorte. Deus não esqueceu de nós.
E eu quero te dizer nessa noite que não importa o que está acontecendo, se é leve, se é grave, se não é, se você está... Não importa, porque nem todos têm as tragédias que nós tivemos. Mas, de qualquer maneira, um desajuste no casamento não deixa de ser tragédia nunca. Porque afeta filhos, afeta a primeira, segunda, terceira, quarta geração. Porque o Senhor diz que visitará o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então, hoje, nós estamos aqui para compartilhar com vocês. Não um conflito porque ele não penteou o cabelo, né? Não um conflito porque eu tenho dor de cabeça à noite. Não esses conflitos, mas nós estamos para compartilhar conflitos que se fazem no reino do Espírito. Uma batalha espiritual dia e noite pela sua vida. De um lado, o Senhor e seus anjos e seus arcanjos e todos aqueles que trabalham a seu favor, conforme a Bíblia diz, que os anjos trabalham como ministradores a nosso favor. Do outro lado, o reino das trevas, para acabar com tudo que se chama fé, Deus, ajuste, amor, paz, alegria, domínio próprio, para acabar com tudo que possa haver na tua vida que glorifica o Senhor, porque Ele odeia a Deus e Ele odeia você. Porque você é filho daquele que Ele odeia. Diga amém. Amém. Fala para o seu irmão, ele odeia a gente, mas Deus ama mais do que o ódio dele. Fala assim, ok? O amor de Deus é maior do que o ódio dele. Aleluia, glória a Deus. Então, ontem, assim, uma retrospectiva rápida, eu estava falando de que nós fomos criados por Deus, né? Para representarmos o seu reino na terra. Quantas pessoas não estavam aqui ontem à noite? Tem uma porção de pessoas. Bem rapidinho, só para situar, para a gente continuar o assunto. Eu falei ontem, estava falando ontem, que nós fomos criados como família. O nosso casamento, ele é a representação, mas não só a representação. Ele é tudo que acontece entre Jesus Cristo e a sua igreja, a sua noiva, conforme diz a Bíblia. Tudo que está nesse relacionamento de Cristo e a igreja, Cristo e a sua noiva, a qual Ele virá buscar um dia, e isso é muito breve. Tudo que acontece entre Jesus Cristo e a sua noiva deve acontecer no casamento, porque o homem é a figura de Cristo no lar e para sua esposa. E a mulher é a figura da igreja. Por isso, Efésios 5 está ali. Se você ler, não vou ler agora para a gente ganhar tempo. Você vai ler ali dizendo que os maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou a sua igreja. E diz que as esposas devem também servir, se submeter ao seu marido, como a igreja se submete a Jesus Cristo. Então, na verdade, nós somos aqui na terra aquilo que acontece no reino espiritual. Por isso, o nosso casamento não é uma coisa que nós entramos para ser feliz apenas, mas é realmente para nós sermos, do ponto de vista de Deus e conforme o plano de Deus, nós sermos aquele que neste mundo tenebroso somos luz como casamento, um farol como relacionamento, para que as pessoas tenham esperança de que é possível ainda ter relacionamentos sadios como casal, é possível ainda viver, ter uma esposa e não ter as filiais por aí, é possível que uma mulher possa dormir tranquila porque conhece o caráter do seu marido, porque sabe que ele não vai pisar na bola, não só nesse sentido. É possível que uma esposa durma porque o marido cuida das finanças e não está fazendo mutreta por aí, com perigo às vezes de ser escandalizado e até para a cadeia por causa de coisas financeiras. É possível que um homem esteja feliz, satisfeito com uma mulher, servido como um homem, honrado como um homem deve ser, o marido deve ser, assim como a igreja tem que honrar a Jesus Cristo, submeter a Jesus Cristo. É possível que uma mulher possa ainda ver que ela tem um marido ao qual ela pode servir e honrar com alegria. Porque é um homem, não é um menino crescido, mas um menino por dentro. É um homem de caráter, é um homem de possibilidades, é um homem de futuro, é um homem que enxerga as coisas em volta, que tem discernimento. Não é apenas um homem que veste calça, mas é um homem que sabe o que é ser homem na percepção da palavra correta. Um homem maduro, um homem seguro. Não é um meninão chorão que tem que estar todo o tempo ali cocolando, porque senão arrebenta tudo. Quantos estão entendendo? Então, queridos, diga comigo, o casamento não é nosso, é de Deus. Diga, o casamento
é digno de honra. O casamento é de Deus. Ele é o proprietário do casamento. Não diz respeito a nós. Diz respeito ao casamento. O casamento. Todos estão entendendo? Uma instituição formada por Deus, com as regras dele, com os princípios dele, com a direção dele. Então, queridos, é para isso que nós fomos criados. Então, como isso é tão importante, eu creio que todos nós temos que investir nossos esforços, nosso tempo, nosso aprendizado, né? Para melhorar a qualidade de qualquer relacionamento nosso, né? E tudo isso, tudo que você quer que seja bom, você tem que ter um grau de investimento nisso, não é verdade? Né? Se você quer ter um financeiro excelente, você vai ter que investir tempo, qualidade, você vai ter que se jogar para você ser um homem próspero e bem-sucedido. Não adianta vir na igreja e dar o dízimo e pensar, agora eu vou ser próspero, porque Deus não faz negócio com ninguém e conhece o coração. Embora o Senhor diz, prove-me nisso, que eu vou te mostrar quanto eu abro as janelas do céu, se você tiver um coração liberal para investir na minha obra. Então isso é princípio, mas nosso coração não tem que vir apenas porque eu quero prosperar, porque Deus conhece o nosso coração. Amém, queridos? Então, eu queria assim, colocar algumas coisas para vocês. Primeira, que as mudanças na nossa vida, no nosso caráter, na nossa pessoa, as mudanças não acontece se não houver honestidade no meu coração. Não acontece se eu não tiver integridade comigo, com Deus e com meu cônjuge. Não acontece se eu não decidir dizer a verdade da minha vida, do meu coração, a mim mesmo. Quando eu reconheço meus problemas, quando eu reconheço meus defeitos, diga, e todos têm, diga. Todos têm. Por isso que eu disse que todos somos farinha do mesmo saco. Todos têm. A Bíblia diz que todos pecaram. Não tem nenhum que possa ser melhor do que o outro ou pior do que o outro, porque todos têm. Todo casamento tem conflito. E é mentira quando alguém chega e diz, e eu já tive essa experiência, pastora, olha, eu ouvi tudo, achei muito legal, mas quero lhe dizer que eu sou muito feliz, nós não temos problema. Mentira! Mentira! Todos têm. Nós somos duas pessoas com defeito, como é que não vai ter conflito? Nós somos duas pessoas diferentes, como é que não tem conflito? Nós somos pessoas com cabeça diferente, com motivações diferentes, com jeito diferente, como é que não tem conflito? Eu não vou falar muito de diferenças aqui, porque vocês já têm ouvido, principalmente o Duarte, né, o pastor Duarte, que ele fala muito de tudo isso, né, dessas diferenças. Agora, não importa que tipo de coisa seja, se não tem integridade no meu coração, verdade no meu coração para mim mesmo, para dizer, Clô, o teu marido tem razão. Você, ainda bem que você é de Pato Branco, porque se fosse de Cascavel, porque só Deus e Ele sabem a Cascavel que eu era. Só Deus e Ele sabem o bicho que eu era, né? E eu também sei o bichinho que dormia do meu lado. Então, nós tivemos que, com o tempo, aprendendo em Deus, dizer, isso é verdade. Eu preciso mudar essa área do meu... Eu preciso mudar esse meu jeito de pensar. Eu preciso, então, integridade, verdade comigo mesmo. E agora, verdade com Deus. Deus, você tem razão e eu estou errado. Você tem razão, Deus, e eu estou errado. Você tem dito que o meu caráter é deformado e que eu sou fino para passar uma mentirinha. Eu sou fino para fazer um teatrinho e chegar ao ponto que eu quero e aonde eu quero. Deus, você tem razão. Eu sou um hipócrita. Eu sou um mentiroso. Meu marido teve que dizer para Deus e para mim, eu sou um mentiroso. Ele era um as na mentira. Para mim. Não era para os outros, era para mim. Ele era expert. Tanto que eu fiquei 5 anos sem nunca desconfiar. E estava aqui no meu nariz. Ele era expert. Ele teve que dizer, Deus, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. O que é isso que eu sou? Tenha misericórdia de mim. O que eu sou? Então, diga integridade.
honestidade. Você quer mudança? Fique nu. Fique nu. Fique nu. Deixa o Senhor vestir uma roupa nova em você. Porque não tem mudança sem honestidade e integridade. Para comigo, para com Deus e depois para o meu cônjuge. É duro uma mulher ouvir o seu marido dizer: eu sou um mau caráter. Eu descobri, Deus está me mostrando, que eu devo contar para você que eu já te traí algumas vezes. Deus está me mostrando que se eu não parar com isso, eu vou ter morte e morte violenta. Que diz em Provérbios, o homem ou a mulher adúltera, né? Eles vão encontrar, se não tiver arrependimento, eles vão encontrar morte, diz lá em Provérbios, e morte violenta. E a gente é testemunha de muitas mortes violentas. E isso não é uma ameaça, porque eu não tenho direito de ameaçar ninguém. Eu estou falando para você princípios de Deus. Deus odeia os casais, o desajuste entre casais. Deus odeia. Por quê? Porque o casamento é dele. Diga, o casamento é dele. Diga, não diz respeito. Só a minha felicidade. Diz respeito a não haver escuridão enquanto o meu casamento estiver sobre a terra. Amém, queridos? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Escuridão. Então, não vamos mudar se não estamos dispostos a encarar, né? Precisamos ter uma vida de verdadeiros casados e de sermos um só, né? Então, para avaliarmos o que está no nosso coração, nós temos que examinar minuciosamente o que fazemos, o que dizemos e o que sentimos. É duro isso. Você pode estar pensando aí, meu Deus, tanta coisa para fazer, meus negócios, a minha correria, eu não tenho tempo nem de pensar. Agora eu vou ficar me examinando aí para ver o que eu sinto, o que eu falo e o que eu penso. Mas olha, isso é brincadeira. Sim, é uma brincadeira que se a gente não entrar nessa brincadeira, né, a gente vai se ferrar como casal, como criação de filhos, e vai ter que justificar diante de Deus, se puder, o que eu fiz da minha vida, o que eu fiz do meu casamento, o que eu fiz da minha herança. Amém, queridos? Então, essas características interiores deficientes, né, é que precisam estarem mudando, ok? Não foi coincidência, foi um privilégio de Deus podermos representar um dia as bodas do Cordeiro. Queridos, vai haver um casamento muito breve entre o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tirou o seu pecado e o meu pecado, e a sua igreja, que é chamada a sua noiva. Mas esse casamento que vai acontecer, ele já está representado aqui pela minha vida e do meu marido, pela sua vida e do seu marido. Que tipo de casamento nós estamos levando para representar Jesus Cristo e a sua noiva? Quando nós descobrimos isso, nós quase caímos, nós quase morremos, né? Não, nós temos que fazer alguma coisa por nós mesmos. Eu vou falar assim rapidamente algumas coisas a respeito dos conflitos ou algumas causas. Vocês já entenderam algumas coisas aqui, mas eu falei ontem, quero repetir, que a maior causa, eu penso, dos conflitos em todas as áreas, não só no casamento, se chama idolatria. Diga, idolatria. Sabe, Salmo 115 diz que a idolatria é a adoração a falsos deuses, ou a adoração a imagens, a pau, pedra, enfim. Salmo 115 diz que aqueles que o adoram, que os adoram, tornar-se-ão iguais a eles, porque eles não têm olhos e não vê, têm ouvidos e não ouvem, têm boca, mas não falam, têm nariz, mas não cheiram, e necessita que alguém os carregue, porque eles não conseguem andar, os ídolos. Então, cegueira, surdez, falta de discernimento, falta de entendimento. Já viram isso, né? Nossa, parece que é cego. A gente era cego. O coração era duro. Agora, tem uma idolatria que é pior do que os falsos deuses. É eu idolatrar a mim mesmo. É eu me preocupar só com a minha vontade. É eu querer fazer só o que eu quero. É o desejo de satisfazer a mim mesmo. E essa síndrome é antiga. Ela já estava lá
no jardim, naquele jardim. É a síndrome do antigo dono da nossa vida, Satanás. É aquele que queria ser o Deus de todas as coisas, o dono, o Senhor da razão. Ele queria tomar o lugar do verdadeiro Deus. Então o Deus falso, pior que existe, é o nosso ego. É o nosso eu. Por isso, nos conflitos do casamento, a gente era assim. O Eliseu não podia perder a discussão. A última palavra era dele. Mas em contrapartida, eu não podia perder a discussão. Então nós desenvolvemos lá em casa, até nossos filhos pegaram isso, porque o que é ruim eles pegam fácil. Até nossos filhos desenvolveram isso de tal maneira que chegou um tempo, e nós fomos ministrados sobre isso por alguém que nos ajudou, que nós 4, eu, ele e nossos 2 filhos, nós tínhamos uma argumentação tão aguçada para ter razão nas coisas, que era terrível. Porque nós queríamos que a nossa razão, o nosso ego, a discussão tinha que ser ganha. E a gente precisava se sair aí, ó, entendeu? Tomou? Egolatria, diga egolatria. Então, o desejo de satisfazer as minhas próprias necessidades sem me importar com o meu cônjuge, sem me importar com o meu marido, sem me importar com a minha esposa. Então, isso revela um coração idólatra. E não precisa, esposa, quando o seu marido argumentar e tiver razão, você dizer, ó, isso aí é idolatria, tá? Tudo que a gente fala aqui, deixa eu contar uma coisa para vocês. Logo convertidos, eu fui fazer um curso em Curitiba, chamado A Mulher do Ponto de Vista de Deus. A pastora Ilse era minha discipuladora, ela fez esse curso. A gente se arrebentando, embora já convertido, mas nós levamos 10 anos para realmente aplicar todos os princípios e conseguir nos ajustar. Foram 10 anos de sofrimento depois da conversão. E eu fiz o curso. E ele foi para lá, não vou contar os detalhes, mas ele apareceu lá em Curitiba no último dia do curso. E a gente estava mal, e ele chegou, a apostila estava sobre a cama, e ele pegou a apostila e começou a folhear. E foi, sabe como o gringo, quando fica assim, brabo, fica assim, vermelho, tudo assim, né? Até a testa fica vermelha. E ele começou a dizer, tá vendo? Eu sabia que você estava fazendo tudo errado. Eu dizia, olha isso aqui, ó. Você nunca me deu uma palavra de elogio. Ah, sim, eu acabei de fazer o curso, estava tudo quebrantado, tudo quebrada, de ver meus erros. Você está vendo? Você nunca me elogiou, você nunca disse uma palavra de ânimo, você isso, você aquilo, e foi. Olha aqui, isso aqui, então, olha aqui, tudo isso eu sabia que você tinha que mudar. Acabou comigo, foram mais não digo anos, mas foi mais meses para recuperar aquele sentimento que eu tinha. Eu preciso mudar. Então, querido, tudo que você está ouvindo aqui, em nome de Jesus, não cobre, não atire na cara do seu cônjuge, não cobre, não faça cobranças, porque estraga tudo. Não fique nem cotovelando assim enquanto eu falo. Não faça isso. Não faça isso, viu? Sabe quem muda o meu marido? O Espírito Santo. Ok? Você não é Deus para mudar o seu marido. Você não é Deus para mudar a sua esposa. Agora, precisa ouvir o Espírito Santo. Porque se você sair da egolatria, você vai tirar os tampões do ouvido. Você não está mais como um ídolo, surdo, cego, mudo. Que quando é para falar, não fala. Quando não é para falar, fala. Ouça o que Deus... Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é assim que a Bíblia diz? Glória a Deus. Então, a atitude de procurar satisfazer os interesses e necessidades do outro, e não só de si mesmo, elimina com o egoísmo e com o conflito. Conforme Filipenses 2, 3-8. Lembra? Nada façais por partidarismo, vanglória, mas com humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o que é dos outros. É essa a ordem de Deus. Muito mais, se eu fizer bem para o meu marido,
Se eu fizer bem para ele. E a Bíblia diz que a mulher virtuosa fazia bem todos os dias para ele. Fazia bem para ele todos os dias. Eu não entendo o que é bem esse bem. Mas na época, como eu queria fazer o bem, né? Eu tive um raciocínio. Cada vez que ele vem atrás de mim, eu digo, estou com dor de cabeça, hoje as crianças me cansaram, deixa para amanhã, todo dia, o que é isso, né? Não se, por favor, se contenha, blá, 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 blá. Então, eu entendi no curso que eu tinha que fazer bem para ele. E eu me esforcei para fazer todo dia. Porque eu achava que era fazer bem. Mas depois viemos para o equilíbrio, tá? Mas tinha coisas horríveis. Eu não conseguia dizer uma palavra. E eu tinha aprendido que o marido precisa de elogios, que ele precisa de honra, que ele precisa de incentivo. E sou eu que tenho que fazer isso. Então, uma briga feia, 5 horas da manhã, eu cansada que não aguentava mais, eu argumentava, ele argumentava, ele argumentava. Chegou uma hora assim que ele ficou furioso e me pegou pelos braços assim, me chacoalhou assim na cama, eu sentada, ele sentava e não dormia brigando. E essa aqui foi só assim um pouquinho daquilo que a gente vivia, né? E ele me chacoalhou assim, disse, e aí, agora, diga uma coisa que você admira em mim. Você não diz nada que admira em mim. E eu fiquei pensando e procurando, porque realmente eu não admirava nada. Mas nessas alturas ele estava tão furioso que eu tinha medo de apanhar. Ele nunca me bateu. Mas eu tive medo naquela madrugada de apanhar. Então ele diga e me chacoalhava assim, eu tentando achar alguma coisa, eu não achei. Então a única coisa que me veio foi, você é um bom anestesista. Mas era isso que estava no meu coração, só. Era um bom anestesista. Então, queridos, é incrível, né? Mas aqui... um bom anestesista, ela nunca sentia nada. Yeah! Mas olha aqui, tudo pode mudar. Quando a gente entende os princípios de Deus e põe em prática. Só que pôr os princípios de Deus em prática exige uma coisa. Eu preciso sair desse lugar de rebeldia, de amargura. Eu vou falando disso agora. Então, outras diversas e inúmeras causas. Vou só ler rapidinho, porque depois eu quero ir para outro assunto. Diferenças naturais, emocionais, comportamentais, cultura, transfundo familiar, né? As mulheres já ouviram um pouco disso no curso que a Raquel tem dado. Essas coisas tudo são muito, muito importantes e a gente precisa entender. Imaturidade emocional, sabe aqueles homens meninos que são brancos e carecas e ainda continuam agindo como menino. Aqueles homens que foram criados demais de cuidado, demais de deixar fazer o que queria, demais, tudo era o nenê rei da casa, tudo era conforme ele queria, e isso vice-versa. Então se casam e continuam agindo como meninos, quando uma moça, uma mulher, precisa de segurança, precisa de estabilidade, precisa ser conduzida, porque o marido tem que conduzir a casa, tem que dar direção para a casa. O marido precisa dar segurança de onde vai chegar, como vai chegar. E essa mulher tem um menino. Bem, você faz isso para mim? Bem, eu não sei fazer isso, você pode? Bem, você junta para mim? Bem, onde que está? Eu não sei. Você acha para mim? Bem, é um menino. Então não tem atitude de homem. Isso é um conflito, porque aquela mulher já vem de um casamento do pai e da mãe, onde talvez o pai dela nunca foi responsável por nada também, e ela sofreu com isso. Agora tem um homem do lado dela que é um menino. Então os homens precisam crescer. Agora, por outro lado, também tem umas dengozinhas. Que se o marido diz assim, olha, nós vamos hoje ao culto, porque é muito importante. Ah, bem, estou tão cansada.
fica comigo em casa hoje. E aí, no outro tempo também, bem, todo domingo, bem. E aquele homem vai assim, vou ficar com ela mesmo, realmente. Mas eu não estou falando só do culto, eu estou falando do geral, que aquela mulher ganha aquele homem para fazer o que ela quer, com choramingo, com chantagem, com aquele dengo, com aqueles abraços, com aqueles beijos demorados, que o cara morre por causa disso, morre pela boca, e morre por outras coisas, e morre junto com aquela dengozinha. Né? Então, os princípios de Deus aprendidos sobre o casamento, eles vão tirando a meninice da nossa vida. A gente trata com mulheres 30 anos. A gente sabe o que mulheres com homens meninos sofrem. Então, diferenças de maturidade, intromissão da vida no casal, pelos parentes, pelo pai, pela mãe, né, explícita ou velada, porque às vezes o pai e a mãe interferem no casamento muito veladamente, né? Muito veladamente. Suprindo tudo, não permitindo que aquele menino tenha que se virar para ganhar o que precisa para sustentar sua mulher, e assim por diante. Um dos cônjuges, ou dois, não desligam da família. Nunca desliga. Quando a Bíblia diz, deixai pai e mãe, constrói outra coisa. Sabe aquele negócio de nunca deixar? Outro dia atendi uma moça, uma mulher, ela disse, Clô, sabe o que é nunca poder almoçar com meu marido e meus filhos só? Porque a família tem que estar junto todo domingo. Se não tiver, vai ter cara feia, vai ter problema, vai ter conflito. Então, um lar precisa ser construído em cima do casal e os seus filhos. Nós ensinamos para os nossos há muito tempo, assim, filho, quando você se casar, que foi? Peguei sem querer? Né? Se não for, a mãe fica com depressão. Se não, amanhã vocês vão porque nós estamos lá. Ok? Então não desliga. Não desliga. Quando a família tem que ser... Nós dizíamos para os nossos filhos, quando se casar, é você, a tua mulher e os teus filhos. Essa é a sua família. Nós somos parente. Você nunca vai tirar a honra com seu pai e com sua mãe, nunca vai abandonar seu pai e sua mãe, você vai estar sempre presente em qualquer necessidade, você vai honrar, você vai compartilhar sua vida com papai e mamãe. Mas não dá para misturar todas as coisas, porque você e a sua esposa e os seus filhos são outra família. Para poder construir uma estabilidade no relacionamento do casal e uma estabilidade e confiança nas crianças de que papai e mamãe dão a última palavra. Quando pai e mãe se intrometem na vida da casa, então as crianças, quando precisam de disciplina, a avó está lá, ai, coitadinho, não faça isso com ele. O avô está lá assim, olha, não me faça isso com meu neto. E aí a criança não sabe nem quem obedece, qual é a identidade dela. É do avô, é da avó, é da tia, de quem é a identidade do seu filho? Ou é sua, varão de Deus? É sua. Ninguém tem o direito de interferir na sua casa, mesmo que seja pai e mãe. Amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Outra área de conflito se chama comunicação deficiente. Nós acabamos de falar aqui, né? Ele diz, meu bem, ela diz, me chamou de trem. O que será que eu fiz, né? Enfim, a comunicação é uma arte. É outro assunto e é outra ministração. Mas a comunicação é uma arte a ser aprendida. Porque só há entendimento quando tem comunicação boa em casa, né? E isso é um grande problema. Meu marido é mudo em casa. Mas eu aprendi uma coisa. Para conversar com ele, eu tenho que ter um método. Né? Ele é falante, aquilo que nós falamos ali é verdade. Ele fala, ele conta, ele fala, ele tem amigos. Onde ele diz, tem um monte de gente em volta e aquela festa e aquela coisa, e todo mundo fala e conta causa, e é legal. Mas eu acho que não sei, ele chega em casa e ele fica quieto, ainda mais computador, iPhone, etc. Ele não é de televisão, mas aqueles aparelhinhos ali, é louco de bom, né? Mas nós aprendemos a nos comunicar de uma maneira assim. Um dia ele disse para mim, Clô, você quer que eu fale com você?
Eu não tenho isso, eu não consigo ver que a pessoa precisa falar comigo, eu não vejo isso. Então vamos fazer uma coisa, você me avisa. Agora não me cobre, porque daí só irrita, né? Você não fala comigo. Daquela coisa. Então nós aprendemos. Então eu chego e digo para ele. A primeira vez foi muito engraçada, porque a primeira vez eu disse isso que eu falei aqui agora. Se você não parar e falar comigo, eu vou chamar o vizinho. É brincadeira, né? Mas eu disse o vizinho é bonito, rico, político na época, né? É aquele das mochilas, né? Ele morava bem do lado da minha casa. O guarda-chuvas, aquelas coisas lá, né? Ok? Então agora, quando eu preciso falar, então eu digo, ele diz, eu preciso um tempo, porque eu preciso falar. Então ele larga tudo para me escutar. Entenderam, mulheres? Entenderam, maridos? Larga tudo para poder me escutar. E nós temos bons papos, boas conversas. Então eu despressurizei, eu tirei a pressão, eu falei tudo o que queria. E ele pode ficar mudo mais uma semana, que eu estou satisfeita. Porque não necessita todo o tempo falar. Nós, as mulheres, queremos todo o tempo falar. E no muito falar não volta a transgressão. Não é verdade? O Eliseu está falando aqui que os homens, então, precisam entender que as mulheres precisam falar. Viu? Elas precisam de um ouvido. A mulher tira a pressão falando. O homem, quando tem problema, ele se esconde na caverna. Vocês já sabem disso, né? Ele fica mudo, ele quer ficar quieto, porque ele sozinho com ele quer resolver o problema. A tensão dele sai quando ele fica isolado. Agora, as mulheres, quando tem qualquer problema, elas têm que falar, por favor. Elas precisam falar. Porque se elas não falam, se nós não falamos, nós temos infarto se nós não falamos. Né? Então, isso tudo é investimento, né? Ok? Ainda tem vícios, né? Vícios feios, né? Vícios na mesa, vícios que se aprendeu em casa, e uma série de coisas, né? Adultério, não precisamos nem falar. Pornografia, não precisamos nem falar. É tudo motivo de conflito. Violência física e verbal. Quer ver uma violência muito, muito violenta? Mulher, como você está gorda. Meu Deus do céu. Isso é violência. Porque se eu digo para o meu marido, olha como nós somos diferentes. Se eu digo para eles, eu brinco, sempre estou brincando com as barrigudinhas, com as não sei o quê. Ele diz, você está barrigudo, a camisa está sempre aberta. Já dá 5 minutos ele esquece. Mas se ele diz, Clô, você não é mais aquela. Você engordou muito. Ah, meu Deus. Isso é para semanas e semanas de olhar no espelho, de tentar um regime, porque parece que a gente morre quando o marido diz, você está assim, você está gorda, você não é mais a mesma. E isso é falta de respeito com a sua esposa. É falta de respeito. O psiquismo dela é totalmente diferente do seu. Motivos de conflito. E assim, amizades com sexo oposto. Tem homens que gostam de bater papo com outras mulheres. Já viu um homem que está sempre no meio das mulheres, conversando, batendo papo e tal, e está sempre ali, que parece um galinho faceiro, né? Porque as mulheres ali estão... Atenção, mulheres, porque as mulheres ali estão dando atenção a ele. Então, ele gosta de ficar conversando com elas. Elas estão comunicando uma aceitação. Ah, é verdade? Você fez isso? Puxa, mas isso é excelente, isso é uma coisa boa. A gente não diz isso. Eu já estou cansada desse teu assunto aí, vamos falar, né? O dia inteiro com as crianças hoje, que chato esse teu assunto aí. Estão entendendo? Todos entenderam, mulheres? Ok, então tá, bater papo com outras mulheres. Mas tem também mulheres que adoram ficar perto dos homens batendo papo. Então isso é motivo de grande conflito. Infidelidade de qualquer natureza, falar dos seus problemas com outras pessoas, mulheres que vão assim, mas o meu marido, você não pode imaginar. Meu Deus, olha, está fazendo isso, está fazendo aquilo, não aguento mais, para outros ouvidos que não tem que ouvir. Queridas, falar mal do marido para sua mãe é matar o relacionamento. O dia que o seu marido não pode nem ver a cara mais da sua mãe, culpa sua. Você está sempre falando os seus problemas para ela e se queixando para ela. Mamãe, ele hoje não me deu um beijo antes de sair. E a mamãe, filhinha, com quem que você casou? Quem é esse monstro? Enfim,
situação financeira, falta de acordo, individualismo. Eu sou sozinho, fica como se não tivesse casado. Mulheres e homens que casaram por motivos errados. Quero sair de casa, não aguento o pai e a mãe. Achei o marido, saí, fui. Eu fui uma que casei com motivos errados. Eu queria um homem que ganhasse dinheiro e me desse o que eu nunca tive na minha vida. Porque eu fui criada de uma maneira muito miserável. Graças a Deus foi Eliseu que me amou desde o começo e ama até hoje. As outras só pensaram que tinha alguma coisa. Porque realmente o que eu tinha, nenhuma delas teve, o amor dele. Amém? Dá uma salva de palmas do Senhor por causa disso. O amor e o cuidado dele. Então, tédio, rotina, influências genéticas, competição. Tem mulheres, nós temos um casal que desde a faculdade eram namorados e competiam pelas notas por quem sabia mais, quem sabe melhor. Escuta isso. E competia com aquele marido, então as notas melhores eram dela e ele estudava para ganhar dela. Namorados, casaram-se, formaram-se e continuaram competindo. Ele se tornou um técnico de futebol, ela se tornou dentista, e foram competindo, e ela ganhava tanto, e ele vinha, não ganhei tanto, e ela disse, não, mas você tem que ganhar, e olha o que eu ganhei, e ela era boa, todo o tempo, tratei com ela 30 anos, houve um pouco de mudança, quer saber? O marido começou a não ter mais emprego, desmotivado, tudo que ele fazia era andar pela rua. Ele era técnico de futebol, então ele ficava pela rua de calção, de camiseta, bonitão, cheio de músculo, andava de bicicleta para lá e para cá, e ela trabalhando e sustentando a casa, e sustentou a casa, e eu digo para você, ainda sustenta a casa. Teve que perdoar e ficar com esse marido por coisas horrorosas de adultério. E quando ele achava um emprego, vou vender Amway na época, né? Vou vender Boticário, sei lá o que, ele saía com a pastinha, ela pelo telefone assim, ô fulana, venha cá que eu quero te mostrar as amostras de Boticário, de Amway, você vai ver porque a minha pele, o consultório dela cheio de gente para comprar Amway, e o cara não vendia nada. Sabe o que acontece? O cara nunca achou um emprego. Competição, dor, choro. Segurei no colo muitas vezes, chorando pelos adultérios que ele cometia. Mas ela era a boa. Diga para a sua esposa, nunca queira ser a boa, meu bem. Viu? Nunca queira ser melhor do que eu. Nunca queira ser melhor do que eu. Eu me achava melhor do que ele. Eu não tinha confiança nele. Eu achava que eu tinha mais discernimento, mais garra, mais isso, mais aquilo. E eu fiz muito estrago por me achar melhor do que ele. A única coisa que eu achava que ele era melhor é porque eu não sabia fazer anestesia. O resto eu achava que eu era melhor. Eu diminuí, no meu coração, eu diminuí ele. Diga, não posso diminuir meu marido no meu coração. Esposa, diga, eu não posso diminuir minha esposa no meu coração. Porque se você diminuir, ele vai se tornar um anão. Enfim, inúmeras coisas. Mas eu quero falar dessa aqui agora. Motivo de conflito, sexo. Muito ou pouco. Tem homens que não dão trégua. Mas não pensam nela. Eu preciso, eu quero. Acabou. Não tem desculpa. Tem homens que não dão trégua. E tem mulheres que não dão nada. E nunca. E fica aquela briga a vida inteira. Nós dois tivemos esse problema. Porque eu era traumatizada com isso pela minha mãe. Que dizia que casamento, que sexo era a coisa mais horrível e nojenta do mundo. E eu fiquei com aquilo grudado na minha alma. Então, durante mais ou menos 10 anos, eu sofria esse problema. Eu tinha aprendido no colégio, pelas amigas que transavam, na época já, anos 60 por aí, que isso aí era, meu Deus, que se via estrela, que a lua caía na cabeça, que o negócio era arrebatador, que perdia o sentido de tão bom que era, e que isso e que aquilo, e eu fiquei esperando aquilo. 10 anos, eu não vi nenhuma estrela brilhar.
Não posso contar tudo, né? Hã? Então, qual foi o resultado? Não, mas eu vou contar para vocês. Nós temos 60, eu tenho 68, Eliseu tem 66. Né? Daqui a 2 anos eu tenho 70, viu? Mas a gente não sabia, mas é verdade. O melhor está por vir. O melhor está por vir. O melhor. Tá, ele sempre está dizendo, vai para o princípio. Tá, porque nós aprendemos os princípios de Deus, tá? Porque ele parou de dizer dá, e eu parei de dizer não dou. Né? Então a gente foi aprendendo devagarinho, a gente foi aprendendo. Bom, isso é outra aula que é excepcional. Ok. Então, pensando em quanta dificuldade, quanto conflito, como é que é esse negócio, né? Eu entendi uma coisa importante, que a despeito de todo esse processo, esse desentendimento, esse desajuste, né? A despeito de todo o sofrimento que também o casamento traz, porque não é só rosa, não é só alegria, eu já vou falar disso. A despeito de tudo isso, quando eu entendo o plano de Deus para o casamento, como falei ontem, como discorri ontem, o porquê que nós estamos casados, quando eu entendo esse plano, esse entendimento da dignidade do casamento, né? Da integridade, da estabilidade que pode acontecer nesse relacionamento, como algo estabelecido por Deus, né? Quando eu entendo a importância desse meu casamento, dessa coisa tão linda e tão especial que é o casamento para Deus, quando eu entendo que eu sou essa luz, esse farol na terra com o meu relacionamento conjugal, quando eu entendo este princípio, então isso é uma âncora firme na minha alma, para que quando tiver os conflitos, quando tiver os problemas, quando eu tiver que perdoar, quando eu tiver que me submeter, quando eu tiver que renunciar, então essa âncora do entendimento de que o casamento é de Deus, então essa âncora me segura no relacionamento e me faz retroceder da amargura, do desapontamento, me faz retroceder e perdoar, me faz retroceder e pensar mais nele, no que eu devo a ele, do que em mim mesma, e vice-versa. Então esse princípio, esse conceito, esse entendimento dessa dignidade, dessa coisa do céu, que está acontecendo no céu, o noivo se preparando para vir buscar a sua noiva, para ver naquele dia aquele grande casamento, aquela grande manifestação do reino de Deus sobre todos os reinos e sobre todos os povos, que todos os olhos verão esses fatos que vão acontecer, participando ou não. Todos os olhos verão o Cordeiro se casar com a noiva, a sua igreja. Diga amém. Então, eu saber que eu sou essa representação na terra, e que Deus conta com a minha vida e com o meu casamento, então isso me segura. Isso é uma âncora na minha vida. Isso é algo que fica estável. Eu não saio daqui, porque agora entendi que o meu papel é fazer bem a esse homem todos os dias, para que ele possa lutar essa guerra que ele tem que lutar lá fora, contra tudo e todos, para preservar a minha vida e a vida dos meus filhos. Todos entenderam? Eu penso uma coisa, mulher. Eu penso uma coisa. Na verdade, o casamento e toda a estabilidade, eu não vou dizer que não está na mão do homem. Está sim. Mas quem vai levar esse homem a esse entendimento e a essa estabilidade é uma mulher sábia. Porque a louca, ela derruba a sua casa. Porque a maior influência que um homem tem na sua vida não é a sua mãe. A
A maior influência que um homem tem na sua vida é a sua esposa, seja para o bem ou para o mal. Então eu penso que, em última análise, esse casamento está na mão de uma mulher sábia. Porque senão a tola derruba com as suas próprias mãos a sua vida e o seu casamento. Então esse entendimento vai me fazer só isso. O que eu entendo também, que quando a Bíblia fala que nós somos uma só carne, escuta isso, mulher, homem. Quando a Bíblia fala que nós somos uma só carne, não é só a questão do contato físico ou de uma relação sexual onde nos tornamos na íntegra uma só carne. Mas ser uma só carne é entender que há uma solidão na vida desse homem. Há uma solidão na vida dessa mulher que só voltando um para o outro é que poderemos ser um só. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem perfeito do barro. Mas depois Ele disse, não é bom que o homem esteja só. Ele não pôs ali eu acrescento, porque senão ele vai fazer bobagem. Mas não é bom que o homem esteja só. Então Deus tirou do homem uma costela. Foi uma cirurgia. Ele tirou aquela costela daquele homem e fez a mulher. Agora, para que eu seja com meu marido uma só carne, eu preciso entender que esse lugar vazio daquela costela, esse lugar de onde eu fui tirada, eu preciso voltar para esse lugar, para que ele seja completo. Porque, não vou dizer como Jesus, sem mim nada podeis fazer, mas por quê? Porque nele existem carências, escuta isso, mulher, nele existem carências, existem espaços, existem necessidades que só vão ser completadas por você. E como eu fui uma mulher tola, eu quase permiti que outras mulheres completassem alguma coisa, mas elas jamais iriam completar. Porque eu fui tirada da costela dele, espiritualmente falando. Então nós tivemos que voltar um para o outro. E isso é papel da mulher entender. E seu marido precisa de você. Seu marido precisa de vocês, por favor, entenda isso. Seu marido precisa de você. Um homem pode ter sucesso lá fora, pode ser elogiado, pode ser um cara de grandes realizações, elogiado, admirado, de todas as maneiras. Mas quando ele pisa na porta da sua casa e olha os olhos da sua mulher, ou ele vai se sentir um homem, ou ele vai se sentir um rato. Porque os olhos de uma mulher transmitem para o marido quem ele é. Os desapentamentos, as frustrações. Meu pai e minha mãe brigaram a vida inteira. Desde 8 meses eu vi a briga deles. A casa era devastada pela violência dos dois. Geralmente era minha mãe que pegava primeiro. E ele se defendia, até que ele não aguentava mais. Ele simplesmente empurrava, ele nunca bateu, ele empurrava. Mas num desses empurrões, minha mãe grávida, minha irmã começou a nascer, porque quando ele empurrou, ela caiu sobre uma mesinha de centro, a mesinha abriu assim as pernas e ela sentou com aquele bebê na barriga. E naquela noite eu ouvi os gritos mais horríveis que eu ouvi na minha vida, porque aquela criança não nascia. Era tal a violência, assim, a amargura entre os dois. Meu pai morreu faz 5 anos, totalmente frustrado, amargurado. Com 60 e poucos anos ele largou, ele disse, minha filha, eu não aguento mais. Eu vou embora perto de vocês para ver se eu morro pelo menos um pouco mais em paz. 1 ano depois ela veio. Ficaram juntos de novo, eu no meio, sempre no meio. Comigo fizeram uma coisa chamada incesto emocional. O que é isso? É uma mulher ou um homem estar no meio da confusão, da briga, cuidando de pai, cuidando de mãe, cuidando disso, cuidando daquilo. Desde criança, a criança, o adolescente, o jovem é que tem que estar no meio, cuidando daquele pai, daquela mãe que ele ama, fazendo coisas, trabalhando para sustentar. Isso se chama incesto emocional. Ouvindo as queixas da mãe, a mulher que se queixa para os filhos, que diz, o teu pai, eu ouvi essa vida inteira, o teu pai não faz nada, o teu pai não ganha para te dar uma calcinha, o teu pai isso, o teu pai aquilo. E sabe o que aconteceu?
eu quando me converti, é que eu fui entender que meu pai não era mau, porque eu odiava meu pai. De tanto ouvir que meu pai era assim, era assim, era assim. Incesto emocional chama isso. Então meu pai morreu amargurado. E foi horrível ver aquilo. Teve processos incríveis. Eu nunca tive meu pai, porque ele não falava. Ele era mudo. Ele não falava. Então eu nunca ouvi minha filha, minha princesa, vinha no colo do papai. Eu nunca fui no colo dele. Ele nunca passou a mão na cabeça de filho. Ele nunca disse minha filha isso, minha filha aquilo. Então para nós o pai era um fantasma, um desconhecido, que sentava na porta da cozinha e a única coisa que ele dizia para nós é: traga o chinelo. Mas eu entendi quando me converti que meu pai não tinha culpa, que ele nunca fez nada. Ele fez o que ele não sabia fazer nada com a gente, entenderam? Ele não sabia fazer nada, ele não podia dar nada, ele não tinha dinheiro, ele não tinha culpa, mas meu pai era culpado para mim. Sabe o que é? Eu não fui feita com identidade por causa do meu pai, eu não tinha identidade, eu não sabia quem era. Por isso dei trabalho para o meu marido. Entenderam? Porque uma mulher amargurada, falando mal do marido, falando para a mãe, falando para os filhos mal do marido, tira deles a herança. Sabe por quê? Porque a insubmissão e a amargura com o pai rouba a sua herança emocional, espiritual e a sua identidade. Então, queridos, credo, por que eu falei disso, Elisão? Então, esse casamento visto todo o tempo, quando meu pai morreu, quando ele veio embora perto de nós, e eu comecei a falar com o pai, tentar conversar com ele. Ele tão amargurado, ele começou a falar comigo. Aqui a gente agora já tem jeito para puxar, fazendo perguntas e tal. E o pai começou a falar comigo. E aí ele disse para mim, eu disse para ele: pai, por que o senhor não deixou a mãe quando eram... Minha pergunta, quando eram novas. O senhor viu todos os meus traumas, era de ver um homem na cama que não era meu pai. E o senhor, ele contando para mim a vida dele, ele conseguiu contar. Eu disse: o senhor sabia? Ele disse: eu sempre soube. Nunca falei com ninguém, nem com a tua mãe. Eu disse: mas como, pai? O que é isso? O que aconteceu? O senhor não viveu. Ele disse: eu não fui embora, minha filha, pela primeira vez, por tua causa. Por quê, pai? Me arrepia só de pensar, quando ele falou isso. Eu não fui por tua causa, porque se eu fosse deixar sua mãe, você ia ser criada lá naquela zona de meretrício que tem lá em Irati, perto de Curitiba, onde 7 tias minhas tinham uma casa de prostituição. Todas mortas, de cirrose, de tudo isso aqui. Essa era a herança que o diabo queria me dar. Perdeu. Mas o pai disse: eu não fui por tua causa. Você sabe o que é? Um amor que entrou no meu coração, tremendo. O pai sacrificou a vida dele por mim. Eu não dormia de noite, triste por o pai ter vivido aquela vida, mas triste, mas alegre porque o pai viveu para mim. Eu tinha pai finalmente. Finalmente eu tenho pai. E eu curti o meu pai durante 5 anos. Tocava violão, eu cantava, eu tocava também, cafezinho, conversas. O pai me abraçava, meu Deus. O pai me abraçava. Eu fui abraçado pelo pai com mais de 60, 65 anos. E o pai me apertava como se quisesse recuperar todos os anos que nunca abraçou. E assim vivemos 5 anos. De repente, um dia, já separando pela 3ª vez, porque minha mãe veio atrás, mas não conseguiam. Ela, quando dava o negócio, ele se mudava, comprava os móveis dele, eu ajudava ele a fazer a casa de novo estava o pai sozinho. Então, um dia ele apareceu em casa e disse para mim: eu vim para falar com você porque eu sinto que eu não vou viver muito. Pai, o senhor está bom, o senhor não está doente? Mas sabe que ele era índio, filho de índio. Ele disse: sabe quando eu sinto que eu não vou viver muito tempo? Ah, pai, bobagem. Tá, mas morra ou não morra logo? Ele disse: eu preciso te contar uma coisa, senão eu vou morrer e você não sabe. Eu vi uma borboleta assim, né? Pensei: meu Deus, ele vai dizer que ele também traiu a mãe. Ele nunca tinha traído a mãe. Nunca bebeu, nunca... Foi um homem... Só foi um homem que não
Foi um fantasma na vida. Então ele disse para mim: minha filha, eu sei que você vai ficar chocado com o que eu vou te falar, mas eu não vou morrer com esse segredo. Você não é minha filha. Você é filha daquele homem que você via no teu sonho. Com 8 meses até os 40 anos você sonhava. Eu tinha contado para ele. Aquele homem que você viu vestido de soldado, aquele é o teu pai. Então o meu mundo desmoronou. Mas eu quis cuidar dele, consegui me conter e dizer: pai, não quero saber, eu não tenho outro pai, você é o meu pai. E acabou, ele me deu o nome da pessoa. Eu entrei na internet, eu achei família, não me lembro mais agora, tanto que não me lembro o sobrenome, né? Casas de construção aqui pelo sul, Blumenau, Joinville. Eu não me lembro mais o nome, não tenho vontade de me lembrar, não consigo pensar que eu tenho outro pai. Mas isso foi o casamento que eu vi, queridos. E essa é a herança que eu teria na minha vida. Provavelmente, se Cristo não tivesse entrado na minha vida, eu seria uma prostituta. Que eu tinha jeito para isso. Tive 17 namorados. Mas eu tinha uma coisa, um medo da mãe. Porque ela dizia: se você aprontar, eu vou te matar. E eu conhecia a violência da minha mãe. Então, graças a Deus, eu não aprontei, né? Agora veja, se Deus pega uma história dessa e pode nos fazer transformado, diga comigo, os princípios de Deus, o conhecimento de Deus, a obediência a Deus, muda a história da minha vida. Amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aí a gente vai pensando assim, né? A gente vai pensando assim, mas como que pode todas essas coisas e todos esses conflitos na minha vida, da minha esposa, um vem com uma história, outro vem com outra história, um vem com carência, outro com carência. Como é que vai ser? Como é que então o casamento? E se o amor já acabou? Como o amor acabou. Nós não podíamos nem olhar ele não conseguia me ver sorrir assim, ele tinha ódio do meu sorriso. E eu não conseguia nem ouvir a voz dele. Meu filho, na adolescência, quando nós contamos toda a nossa história para eles, mas tinha uma coisa, que o meu filho mais novo, Cristiano, não conseguia ouvir a voz do pai. Ou Eliseu levantava um pouquinho a voz e ele tinha um pânico, mas ele tinha um pânico para agredir o Eliseu, ele queria agredir, e tinha problemas, e tivemos problemas, porque havia um negócio dentro dele, com a voz do Eliseu. Porque ele era recém-nascido, e eu dizia perto dele, para mim e para pessoas: eu odeio a voz desse homem. E o Cristiano era bebê. Gravou. Assim como eu gravei com 8 meses aquela cena que eu vi da minha mãe. Está entendendo? Então, Deus é o único que pode mudar a história e curar esses traumas que tem na nossa vida. Mas eu preciso ter coragem de entrar na história que Deus preparou para mim, custe o que custar. Amém, queridos? É preciso coragem. Então, mas acabou o amor. Então, como é que vai ser agora? Aqui eu quero dar uma chave para você. Eu sei que você já sabe, já tem ouvido, mas eu quero, junto com a minha história, dizer para você isso. Eu não sabia o que era amor. Eu tinha afeição, né? Principalmente depois de todo nosso problema. Eu tinha, ainda na restauração, nesses 10 anos, eu fui aprendendo a ter afeição para o Eliseu. Eu fui aprendendo a obedecer, porque era princípio de Deus. Eu fui fazendo tudo isso, tudo que Deus pedia, eu ia fazendo. Se tem uma coisa que eu tenho medo, é de não fazer o que Deus manda fazer. Porque eu sei que eu vou me ferrar se eu não fizer. Então, eu vou ter consequências se eu não obedecer a Deus. Então, eu fazia tudo que era preciso. Um dia ele disse para mim assim: Clô, você é perfeita, minhas calças estão bonitas, minhas camisas bem passadas, a comida está boa, você cuida de mim e tudo, mas tem uma coisa, eu nunca mais tive você. A minha namorada morreu, você nunca mais foi namorada na minha vida. E é verdade, eu nunca mais fui namorada, porque o amor tinha acabado, a admiração que eu tinha acabou, aquele herói que ele era para mim acabou, ficou só um fantasma, que eu tinha que dormir junto e viver junto, mas eu estava junto.
Então, o que acontece? Agora se pergunta, tá, mas quando o amor acaba, então como é que vai ser? Então, eu quero lhe dizer, isso é outra história, ok? Pense um pouco comigo. O que impulsionou Deus a descer do céu e vir para a terra? Ele que era Deus, e vir para a terra, morrer daquele jeito, naquela humilhação, naquela dor moral, naquela dor espiritual, naquela dor física, carregando toda a podridão da humanidade, e a minha e a tua sobre ele, como se ele fosse culpado. O que impulsionou o Pai a mandar o seu Filho único para a terra daquela maneira, para morrer por nós? O que se chama isso, queridos? Diga amor. Amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi o amor, foi o mais precioso que ele tinha. Torná-lo um sujeito, um ser humano, capaz, ou melhor, sujeito a ser tentado como Jesus foi. Ele que era Deus. O que aconteceu? Sabe por quê? Porque Deus queria redimir, atrair, salvar, cuidar e levar para a sua presença uma mulher chamada igreja. Deus queria formar uma noiva para o seu filho. Deus queria formar uma mulher, eu falo mulher figuradamente, onde ele pudesse derramar o seu amor, porque Deus é amor. Ele precisava derramar esse amor, ele precisava formar uma humanidade que pudesse perceber que existe um amor. Deus não precisava de nós. Por acaso ele era carente? Por acaso ele estava sofrendo de solidão? Não. Por acaso ele não é completo em si mesmo? Deus não precisa de nada. O que moveu Deus em direção a nós, com tanta insistência, com tanto empenho, foi para assumir, e assumindo tudo isso, foi o amor. Então, entendendo a figura maravilhosa de Cristo e a sua noiva, nós podemos formar um conceito de amor que segura o casamento. Um conceito de amor que firma o relacionamento. E que não é um amor humano, porque o amor humano, ele é perecível. O amor humano é você me dá, eu dou. Você me serve, eu te sirvo. Você me agrada, eu agrado. Você é gentil comigo, eu sou gentil com você. O amor humano não tem nada de sacrifício. O amor humano é egocêntrico, egoísta e acaba. A paixão acaba, a admiração acaba. É muito raro um casal de pessoas idosas que continuam com o mesmo sentimento, com aquele mesmo carinho. É raro isso, porque as amarguras já encheram tanto o coração que não é mais possível. Os desapontamentos, mas que amor é isso? Eu e Eliseu, quando casamos, não é? Embora eu não tivesse assim o grande amor, mas eu amava ele. Eu necessitava dele. Nós tínhamos propósito de nos amar eternamente, verbalmente, falávamos isso, né? Então, o tempo, a ignorância a respeito dos princípios nos mostraram outra realidade. O amor acabou, virou uma montanha de frustração, de decepção, de amargura. O sabor, essa era a realidade. Eu estava no caminho da minha mãe. Eu estava para repetir a amargura do coração da minha mãe e do meu pai. Ele não foi o que eu pensei que era. Quantas vezes você pensou já, puxa vida, ele não é o que eu pensei que ele era. Ela não é aquilo que eu pensava que ela ia ser a vida inteira. Eu quero meu dinheiro de volta. Onde é que eu fui amarrar meu burro? Ele não tinha esse temperamento. Ela não tinha essa teimosia, essa coisa. Então, possivelmente não tenha acontecido com você. Mas eu acho que não é só privilégio meu e da Raquel dormir chorando muitas noites, sim ou não, mulheres? Não é nosso privilégio. A gente atende e a gente sabe o que é mulher. Então, que amor era esse então? O amor humano, o amor da menina, o amor do menino.
É aquele amor que diz, me supra, me agrade, me olhe, me enxergue. Eu estou esperando, vai demorar. Que tal o joguinho? Hoje à noite, já faz 3 dias. Atenção, olha o que o pastor disse. Você tem que me servir. Esse é o amor de menino e é o amor da menina. É o amor humano, que é bom, é gostoso, mas vai perecendo por causa das frustrações um com o outro. Por causa dos conflitos um com o outro. Agora, o que é o amor de Deus? A grande verdade e realidade é que existe esse amor de Deus que sustenta. É um amor chamado amor comprometido. É um amor chamado o amor de Deus. Se eu não recebo o amor de Deus na minha vida, eu jamais ficaria com Eliseu. E ele jamais conseguiria me suportar. O amor de Deus sustenta. Por quê? Porque é o verdadeiro amor. Um certo autor francês diz assim: o verdadeiro amor é como um fantasma, sobre o qual todos falam, mas poucos viram. Por isso que você vê esse estrago nos casamentos, porque não é o amor que sustenta, o amor que suporta. Nosso desafio de casado é que o verdadeiro amor seja visto, experimentado e conhecido pelo mundo. Hoje eu amo com o amor de Deus. E o amor de Deus nos leva a ter carinho, a ter afeição, a ter respeito, a honrar, a não trair, a sustentar, a consolar, a ajudar, a fazer bem, a pensar mais no outro do que em mim. Esse é o amor de Cristo por nós, dia e noite com os olhos sobre nós, passeando sobre a terra, para ver a necessidade da Débora, para ver o coração do irmão, para ver o que sente a irmã, para perceber, porque ele olha para nós dia e noite e dia, não importa quem você é e o que você faça, os olhos dele não saem de sobre você, por causa do amor que ele tem por você. Aí esse é o amor que sustenta o casamento. Diga amém, bate palmas para o Senhor. Este é o amor que sustenta o casamento, ok? Em casa você pode ver João 4, de 4 a 8, 4 de 8 a 16, eu não vou ler, está falando do amor. Assim, se nós não amamos, nós não conhecemos a Deus. E assim por diante. Então o verdadeiro amor está em Deus, Ele é a fonte do amor. Diga comigo, Deus é a fonte do amor do meu casamento. Ok? Com esse amor Ele criou o universo e tudo que nele há, por amor a nós. E sustenta o universo com o poder do seu amor. A terra está suspensa sobre o abismo, sustentada pela palavra e pelo amor de Deus. Amém? Esse lugar onde você vive é sustentado pelo amor de Deus. Então assim chegamos à conclusão que a revelação do amor de Deus, o próprio amor de Deus, é o verdadeiro e firme fundamento do casamento. Aleluia! Queremos renovo no nosso casamento? Deus, me dá o teu amor por essa mulher. Deus, me dá o teu amor por esse homem. Deus, me ajuda a esquecer de mim para fazer bem a ele ou a ela. Então precisamos conhecer a Deus. Então qual é o ponto de partida para o meu casamento funcionar bem? Conhecer a Deus. Diga conhecer a Deus. Andar com Deus. Intimidade com Deus. Não é religiosidade, é intimidade com Deus. Nosso filho Juliano é 1 ano, mais de 1 ano, né, Eliseu? Ele tem pregado e ensinado a igreja a ir para Deus. Ele diz, não adianta vocês virem para mim, não adianta vocês irem para o Pai, não adianta vocês irem para o R.R. Soares, não adianta vocês irem para o Silas Malafaia, não adianta vocês irem para ninguém. Se vocês não forem para a intimidade com Deus, se não conhecerem a Deus, se não estiverem na presença de Deus, nada vai funcionar. Isso é religiosidade. Eu faço, Deus tem que me pagar porque eu fiz. Isso é religiosidade. Agora, conhecer a Deus faz com que você tenha os sentimentos de Deus por esse homem e por essa mulher. Amém, queridos? É um milagre, é sobrenatural, não é humano isso. Esse amor não é humano, né? Então, essa é a diferença entre o sucesso e o fracasso no amor, assim como na vida, conhecer a Deus. O oposto do conhecimento é a ignorância, queridos. Se nós ignorarmos sobre o amor de Deus, vamos ter casamentos comuns, que não tem brilho, que não tem glória de Deus e nem a glória não é a glória de Cristo e da igreja. Esse é o amor que sustenta o relacionamento. Pessoas diferentes, homem e mulher diferentes, transfundo diferente,
cabeça diferente, psiquismo diferente, tudo diferente. Mas quando se juntam, eu voltei para o meu lugar, debaixo da costela dele. Ele voltou para mim e nós somos uma só carne, um só pensamento, uma só fé, uma só visão de vida, uma só visão de como criar os filhos. Acabou aquilo que foi a minha história, acabou os costumes da minha casa e dos meus pais, que não tinham a informação que nós temos e não podemos julgá-los. Acabou. Eu começo um novo relacionamento. Amém, queridos? Estou quase acabando. Então, esse encontro, né? É um coração, é uma ligação de alma. Diga para o seu marido, eu sou ligado na tua alma. E você também, marido. Diga, eu estou ligado na tua alma. Nós estamos ligados na alma. Não é uma ligação física, é uma ligação de alma, ok? Agora, qual é a característica desse amor de Cristo por nós? Eu vou falar rápido, então escute bem rápido. O amor é responsável. O marido é responsável para consolidar o casamento. Escuta, querido. Assim como Cristo, lembre que eu estou falando que é Cristo e a igreja, o nosso casamento. Assim como Cristo consolida a igreja, consolida o seu povo, consolida essa noiva que vai se casar um dia. Assim o marido é que consolida o casamento. Porque a firmeza, o caráter, o cuidado, o amor, o sacrifício por ela. Maridos, amai as vossas esposas como a si mesmo, porque você está cuidando do seu corpo, assim como Cristo cuida da igreja. Então o marido consolida. Não é responsabilidade da esposa consolidar o casamento, é responsabilidade do marido. Por isso, o diabo tira o marido de casa, seja com trabalho, seja com festas por aí, seja com seu individualismo. O diabo quer tirar o marido da casa, do relacionamento. Por quê? Porque o casamento não consolida, porque é o homem que consolida o casamento. Então, o amor também de Cristo, o que aconteceu? Tomou iniciativa. Ele veio para aqueles que eram seus e eles nem receberam, João 1. Agora, aqueles que o receberam, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Mas a iniciativa foi dele. Às vezes eu estou orando, eu estou lá pela minha rua, que não tem saída de um lado e de outro, e tem um lugar que só tem um mato, assim, porque é o aeroporto, os aviões descem ali. Aliás, Pato Branco vai ter avião em novembro, a gente vai poder sair para tudo que é lugar de avião, né? Se a passagem não for muito cara, né? Então a gente vai de carro 6 horas, meu Deus. Então, mas economiza uns 400 pila, né? Ok. Então, o que acontece? Esse amor toma a iniciativa. Deixa eu dizer, homem, yes. Deixa eu dizer para você, homem. Você foi criado por Deus para ser o doador. Por isso, é que a sua semente doada para o útero de uma mulher faz nascer um bebê. Você é o doador. Eu quero te contar um segredo. As mulheres respondem a um homem doador que toma a iniciativa. Nenhuma mulher vai fugir de um homem que toma a iniciativa das coisas corretas com ela, que toma a iniciativa do amor carinhoso, que toma a iniciativa do respeito, do cuidado. Uma mulher cuidada, honrada, é uma mulher que nunca vai ter dor de cabeça. É uma mulher que responde. Porque esse marido está cuidando dela de tal maneira que ela diz, a única coisa que eu posso fazer é responder a isso. Muitas mulheres são duras, são amargas, são difíceis, teimosas, emburradas. Porque a maior parte que elas têm no coração é amargura e frustração, desapontamentos. Agora, se você toma a iniciativa de amar, de cuidar, de honrar, de ouvir, gente, você vai ver essa mulher, né? Você vai ver essa mulher. Amém? Quantos maridos aqui querem ter uma super mulher? Uma super mulher. Não precisa ser como é aquela super mulher do super-homem, como é o nome dela? Batgirl. Uma super mulher. Uma poderosa mulher. Você nunca experimentou uma mulher dessa. Se você cuidar e tomar a iniciativa das coisas certas com ela.
Eu já contei, né? Eu pus aqui, eu sou vítima de um lar e tal. Eu estou querendo terminar. O amor enxerga e discerne a necessidade do outro. Quantas vezes, Raquel, você já ouviu? Meu marido não me enxerga. Meu marido não me vê. Meu marido não me entende. Mas também quantos homens dizem isso? Minha mulher parece que nem casada comigo não é. Porque ela só cuida dos interesses dela, é da casa, é da cozinha. Ela vive para limpar. A gente tem briga porque eu entro de sapato. E assim por diante. Então, mais uma vez, a iniciativa é do homem. Os relacionamentos fracassam porque os homens não percebem que são doadores e não receptores. Diga eu, homem, digam comigo, por favor. Eu sou doador e não receptor. Então, a receptora é a mulher. Só que quando você é doador, você vai ver o que é receber. Diga amém. Glória a Deus. Outro motivo é que ela deixa de ser receptora para ser doadora para você também. O amor se coloca no lugar do outro. Jesus veio e se colocou no lugar da igreja, da humanidade. O marido se coloca no lugar da mulher e a mulher se coloca no lugar do marido para poder entender os conflitos dele, os problemas dele, os sentimentos dele, as inseguranças dele. Tem muito homem muito inseguro, mas uma mulher sábia vai mostrar para ele que ele é o melhor. Então, o amor anda ligado com o perdão, totalmente ligado. Queridos, diga comigo, perdão é um estilo de vida. É todo tempo, todo dia. Perdão rasga as promissórias. Perdão rasga o véu e entra no relacionamento com amor. O perdão é o segredo de nós termos chance. Porque se Jesus não tivesse perdoado, nós estávamos ferrados e nós ia tudo para o inferno. Agora, quando você perdoa como um estilo de vida, você não vai fazer estrago na vida do seu cônjuge. Ele está salvo. Amém, queridos? O amor não acusa, não julga, não condena. 70 vezes 7, estilo de vida. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Crê no milagre, por pior que a situação que o casal viva esteja acontecendo. O amor promove cura, liberdade, santidade. O amor se entrega a si mesmo. Eu sou dele e ele é meu. É como Jesus. Já não sou mais meu. Eu sou dele e ele é meu. Amém, queridos? Eu sou dele. O amor tem sacrifício e tem renúncia. Já acabam. O amor tem sacrifício e tem renúncia. É submissão conjugal. Olha aqui, eu renuncio à minha vontade para que o casamento funcione. Ele renuncia à vontade dele. Eu vou falar uma coisa aqui sobre a parte sexual. Tem muito modismo para isso. Tem muita coisa acontecendo. Tem muita pornografia. Tem muita coisa que parece coisa do outro mundo. E é do outro mundo. Do mundo que jaz no maligno. Então tem costumes, tem solteiras aqui? Bom, mas você já sabe tudo. A gente cuida, mas você já sabe porque você ouve falar. Você ouve falar, não é verdade? A gente ouve falar, solteiro, casado, ouve falar. Se não fez, mas ouve falar. Então tem muita coisa. Eu vou contar uma só, assim, que eu li. Né? Uma esposa, o marido amava beijar a esposa, beijo de língua. Conhece isso? Se não conhece, tem que experimentar, porque é bom. Beijo de língua. Beijar com a língua também. E essa mulher tinha nojo disso. Essa mulher não gostava, ela tinha ânsia de vômito quando isso acontecia. E havia um grande conflito. Até que esse homem aprendeu que aquilo que ele tanto gostava, em favor do casamento, em favor da unidade, em favor de fazer a vontade de Deus, ele precisava renunciar a isso que ele gostava. Então, uma renúncia em favor daquela mulher, para que aquela mulher se sentisse bem. Então, homens, também mulheres, porque hoje a coisa está tudo igual. Aquilo que não faz bem para a sua esposa, aquilo que deixa ela com a consciência intranquila, aquilo que deixa ela como é que dizem,
que deixa ela mal por dentro, renuncia, por favor. Agora, mulher, aquilo que seu marido tem que renunciar, por mais vontade que ele tenha, você precisa ser criativa e achar muitos meios diferentes e gostosos para que esse marido fique bem com você. Não é só ele que renuncia, você precisa aprender a fazer sexo para poder ajudar o seu marido a ser um homem satisfeito, e garanto para você que ele nunca mais vai ficar vesgo. Amém? Levante-se do seu lugar. Queridos, eu preciso dizer uma coisa que Deus trouxe muito no meu coração. Na época que eu e a Clotilde estávamos assim, nós fizemos várias viagens a Curitiba, e quem que sentava e nos dava essas explicações? Eliseu é assim, você quer realmente? É assim. O pai da Débora e a mãe da Débora. Eli, era uma das pessoas que tocavam na nossa vida. Por que nós estamos aqui agora? Porque por eles terem tocado a nossa vida, hoje nós podemos abrir francamente e falar com vocês. Por eles terem tocado a nossa vida, hoje vocês têm um pastor maravilhoso, amém? Gente, eu estou fazendo média com ele, ajuda. Uma pastora, uma família. E o que Deus me falou é o seguinte: Deus deu esses pastores para vocês. E de vez em quando Deus traz alguém de fora para ajudar um pouco. Não que eles precisem de ajuda, mas porque Deus é assim, Ele é criativo, sabe? Mas Deus traz para quê? Porque aqui dentro tem pessoas que, como eu e a Clotilde, como Ademir e Raquel, já não tinham mais esperança de terem um lar firme. E hoje tem muitos frutos que nasceram. Hoje tem muitos casais que têm vida. Por isso a Clotilde teve graça de Deus para falar tantas coisas. E realmente a nossa vida era arrebentada. E há pessoas aqui que estão bem desapontados com seus casamentos. E um dia vocês vão chegar em algum lugar, pregar a palavra de Deus, e vocês vão contar o mesmo testemunho. Era muito difícil, a gente pensava que tinha terminado tudo. Mas um dia, eu não fui numa igreja, eu fui em um lugar onde era aclamado o Senhor Jesus como Rei e Senhor. E o que isso fez? Vocês estarão falando para filhos espirituais na fé. E vocês vão ver frutos, famílias transformadas, porque hoje você quer pagar o preço para transformar a sua família. Amém? Gente, vocês viram que mulheraça que Deus me deu? Ele ainda não viu, o melhor está por vir. Ela, tá bom, amanhã a gente vai conversar bem de perto, tá? Os homens com o homem, mulher com mulher. Então, queridos, baixe sua cabeça, nós vamos orar. Quando esse amor sacrificial, verdadeiro, o amor ágape, o amor de Deus, entrar no nosso coração, tudo que temos aprendido vai funcionar. Suprir necessidades vai ser fácil. Aceitar Ele e ela como é vai ser fácil. Respeitar Ele nas suas fraquezas vai ser fácil. Ser suporte na hora do desânimo vai ser fácil. Honrá-lo como líder, como cabeça vai ser fácil. Promover a autoestima, homens, da sua esposa vai ser fácil. Submeter-se vai ser fácil. Entrar no jardim de novo vai ser fácil. Que nesse momento você possa pensar, eu sei que você já está cansado, ouviu tanta coisa que está saindo pelos seus ouvidos já. Mas que você possa pensar nessa hora, com toda franqueza, que tipo de casamento eu tenho? Que tipo de relacionamento nós estamos tendo? Com honestidade, você e ela. A quem eu estou imitando? Eu ainda estou com as minhas heranças de casa. Ainda eu falo como minha mãe falava nessa dureza. Eu ainda como homem ajo como meu pai agia, com indiferença. Muitos aqui são machucados, como eu já disse, sem julgar pai e mãe, nem vó, nem tio, porque eles não tiveram essas informações que tiveram e deram o que puderam, e nós temos que dar graças. Mas muitos aqui têm machucaduras, como eu tinha, do casamento dos meus pais, e você pode ter machucaduras de como seu pai e sua mãe viveram. E isso ainda te dói e afeta teu casamento, porque de repente você está agindo como seu pai agia. Você não quer, mas quando vê, você está agindo parecido com ele. Essa mulher às vezes é dura, é áspera, fala com autoridade como se tivesse mais do que você, porque ela aprendeu isso dentro da casa.
Então, nessa noite, que você possa olhar para si mesmo, para a sua atitude, para o seu casamento, porque, queridos, há uma unção nessa noite para começar a sarar todas essas feridas. Há uma unção de Deus aqui nessa noite. Há uma unção de Deus. Eu quero pedir que, quando Davi ia para diante de Saul, Saul estava naquele conflito e Davi tocava a harpa e a unção descia. Eu quero que nós deixemos a unção descer. Fique com seus olhos fechados. A unção descer para curar casamento, para curar conflitos. Pegue a mão do seu marido, querida. Segure a mão dele. E aí no seu coração diga assim: orgulho, sai agora do meu coração. Teimosia, sai agora. Porque eu quero ser íntegro na presença de Deus. Que tipo de casamento você tem? Que tipo de relacionamento você está? Ainda é de meninos ou já é de adulto? Há frustração no seu coração que você nunca falou para ela ou para ele? Tem coisas que você queria dizer e nunca disse? Ela não consegue ouvir? Ou ele não consegue ouvir? Tem coisas que tem que ter conserto. Tem confissões a serem feitas que nunca foram feitas. Tem coisas nas sombras que as trevas seguram para você não abrir o seu coração e ficar na luz. Onde não há luz, há trevas. Onde há sombras, Satanás tem lugar. Ele se alimenta de sombra. Ele se alimenta de mentira. Ele se alimenta de escuridão. Deixa vir a luz no seu coração, em nome de Jesus. Todos nós temos conflitos. E nessa noite eu quero desafiar você. Se você tem uma cura para acontecer no seu casamento nessa noite, em 5 minutos nós terminamos, mas eu quero que você saia do seu lugar. E você venha, não para mim, mas para dar um sinal do seu coração para dizer assim: eu quero esse casamento. Eu quero melhorar o meu casamento. Eu preciso melhorar o meu casamento. Eu vou repetir. Não deixe o seu orgulho segurar você. Saia do seu lugar e venha aqui. Eu, Eliseu, pastor Ademir, pastora Raquel, pastores Gustavo e Débora, nós vamos orar por vocês. E não por causa da nossa oração, mas por causa do Deus de amor que ama você. Haverá um toque de Deus, um sinal de Deus nesses dias no seu relacionamento. Algo vai mudar nesses dias. Algo vai acontecer nesses dias. Frustração vai sair, desapontamento vai sair, liberdade vai entrar, transparência vai entrar, honestidade vai entrar, integridade vai entrar, o amor vai entrar, o amor vai entrar. Oh meu Deus, relacionamento físico vai ter um renovo nesses dias. Você vai conhecer a sua esposa, você vai conhecer o seu marido, você vai conhecer o corpo dele, o corpo dela como você nunca conheceu. O Senhor está aqui, o Espírito de Deus está aqui para renovar alianças, para renovar o amor, e você ser a luz, você ser igreja, e Cristo Jesus e a sua noiva, a esposa, a igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. 1 minuto eu vou te dar enquanto eles tocam, e nós vamos ficar em silêncio só com a música, e você fala com Deus, querido. Não precisa falar alto, mas fale com Deus, porque é a sua oração, é a sua petição que vai ser atendida, em nome de Jesus. Peça. Vou ao secreto, quero me entregar. Oh Deus, visita esses casais nessa hora, Jesus. Visita esse casamento nessa hora, Jesus. Vamos orar por eles.
por toda eternidade, por toda eternidade. Vem, Jesus, toca-os, toca-os, toca-os. No seu coração, renovada na sua mente, em nome de Jesus. É onde me desfaço, onde encontro descanso, diante da tua face. É meu lugar de encontro, é onde me desfaço, onde encontro descanso, diante da tua face. É meu lugar de encontro, é onde me desfaço, onde encontro descanso. E eu sou teu, e eu sou teu, e eu sou teu, por toda eternidade, por toda eternidade. Eu sou teu, e eu sou teu. Eu sou teu, toda eternidade, de nascer tu me formaste, e antes mesmo de nascer eu já era teu. E antes mesmo de nascer, tu me formaste. E antes mesmo de nascer, eu já era teu. E antes mesmo de nascer, tu me formaste. E antes mesmo de nascer, eu já era teu. E antes mesmo de nascer, tu me formaste.